Vamos fazer agora um exemplo de importação de dados para um mapa de pontos. A característica de um mapa de pontos é que para cada linha da origem de dados vai ser gerado um ponto no mapa. Vamos ver um exemplo de base de dados para um mapa de pontos. Seria esse, uma lista de clientes e não clientes. Essa é uma planilha de Excel. Vamos criar agora o layout de importação para essa planilha. Nós vamos dentro do Mapper, Arquivo Layouts, vamos criar um novo layout, vamos definir como tipo de mapa um mapa de pontos, vamos dar um nome para ele, clientes e não clientes, para teste. Tipo de origem de dados, nós vamos selecionar planilha de Excel, a versão do Excel que tem instalado no computador, nesse caso vou selecionar Excel 2007, o nome da planilha. Esse nome da planilha não é o nome do arquivo Excel, é o nome da pasta da planilha. Então nós vamos pegar no arquivo Excel o nome da pasta. Esse nome aqui, planilha clientes e não clientes. Eu posso copiar esse nome, dou um Ctrl C e vou colar ele dentro do meu layout. Que é para o Mapper saber em qual das planilhas que é para buscar essa informação. Linha para iniciar importação, como default vem a linha 2, vamos identificar se é a linha 2 mesmo. Linha 1 é um título, vocês observam aqui. Na segunda linha são os cabeçalhos das colunas. Então, na verdade, nós precisamos de importar os dados a partir da linha 3. Então, vamos informar para o Mapper que ele vai começar a importar os dados a partir da linha 3. Perfeito, vamos salvar. Agora nós vamos configurar o relacionamento das informações, onde o Mapper vai buscar cada informação. Vou clicar em configurar layout e vou fazer o referenciamento. Para cada tipo de mapa, o Mapper solicita tipos de informações específicas. Para mapas de pontos, ele está perguntando qual que é a coluna onde existem os itens da legenda. Essa coluna vai ser a coluna responsável por definir as cores dos grupos de ponto. Nesse caso aqui, nós vamos selecionar, vamos informar que é a nossa coluna F, porque eu quero que sejam feitos dois grupos, um grupo de clientes e um grupo de não clientes. Então eu vou informar que os itens da legenda estão contidos na coluna F, o nome do ponto, que é o nome que eu quero dar para esse ponto, onde está essa informação, vou informar que está na minha coluna A, eu quero colocar o nome da empresa como nome do ponto. Então venho aqui, coluna A, e referencio também onde estão as colunas de endereço, porque ele vai precisar do endereço para fazer o georreferenciamento, que nada mais é que atribuir coordenadas geográficas para cada endereço encontrado na fonte de dados. Então vamos lá, eu preciso informar a coluna de endereço. Nesse caso aqui, minha coluna de endereço é a coluna G. Vou formar coluna G. O número já está contido na própria coluna G. Coluna de cidade e de estado. Então, vamos ver. Cidade é a coluna B. E estado é a coluna I. Então, venho no Mapper, informo B e I. O CEP não é obrigatório. A segunda configuração que tem que ser feita são os dados que você deseja criar, os dados que você deseja que sejam exibidos dentro do balão quando for efetuado um clique no ponto. Então quero colocar o nome do cliente, eu vou definir aqui o rótulo, a palavra cliente, e vou informar a coluna de dados que está esse nome. Novamente eu venho na coluna, venho na planilha, a coluna A. Coluna A.
Vou informar, quero que apareça também a cidade, definir o rótulo cidade, vou informar que é a coluna B. Perfeito, coluna B. Vou definir mais alguma informação. Vou definir a coluna E como soma. Então eu quero que apareça também a soma, que é a minha coluna E. Perfeito, eu vou salvar. Ótimo. Nosso layout de importação já está pronto, o Mapper já sabe como buscar os dados dentro dessa planilha. Então o próximo passo vai ser criar um mapa baseado nesse layout de importação. Para criar um mapa, nós vamos em mapas, criar novo mapa, vou clicar no botão novo e vou colocar o nome do mapa, clientes, não clientes, do Rio Grande do Sul. Descrição para o teste. Vou informar o layout de importação que eu acabei de criar. Qual que vai ser o layout de importação utilizado para gerar esse mapa? Então vai ser clientes e não clientes para teste, que é o layout que eu acabei de utilizar. Posso classificar esse mapa como meus dados ou dados externos. Essa informação simplesmente vai especificar em qual aba de mapas que esse mapa vai aparecer, na aba meus dados ou na aba dados externos. Vou salvar. Perfeito. Agora eu vou fazer a importação dos dados para esse mapa. Clico no botão importar, seleciono o arquivo de Excel onde contém esses mapas, onde contém esses dados, que na verdade é esse arquivo de Excel que já estava aberto aqui. Agora eu vou informar para o Mapper a localização desse arquivo de Excel. Aqui ele fez o caminho do arquivo. Vou confirmar. Sim. Ele está fazendo a importação dos dados da planilha de Excel para dentro do Mapper. Essa importação é uma importação inteligente. Os dados já são importados e automaticamente tratados. Perfeito, importação realizada. Agora a gente já pode visualizar os dados que estavam dentro da planilha de Excel, já dentro da tabela de dados do nosso mapa. O segundo passo a ser feito é a geocodificação. Essa geocodificação vai atribuir coordenadas geográficas para cada endereço da nossa base de dados, da base de dados do mapa que foi importado. Então, com apenas um clique, o Mapper faz essa geocodificação. Vou clicar em geocodificar. Ele faz uma preparação da base comparando com a base de dados do IBGE. E agora inicia o georreferenciamento. Para cada endereço que ele georreferencia, ele cria um índice de acurácia informando o índice de exatidão desse ponto. O Mapper está terminando de georreferenciar a base de endereços importada. Informou. Ok. Podemos fechar a janela de georreferenciamento. Perfeito, já podemos observar que a coluna endereço mapeado já foi preenchida. Ao lado, a informação do índice de acurácia. Como eu disse no segundo vídeo, nós exploraremos melhor essa informação. Ótimo. Nesse momento, o mapa já está pronto para ser plotado. Eu vou fechar a janela de dados do mapa. Podemos observar que o mapa já está disponível na nossa lista de meus dados. Vou marcar o mapa que eu desejo visualizar. Vou clicar no botão visualizar mapa. O mapa está sendo plotado.
podemos perceber que a coluna que nós identificamos como itens da legenda já foi criada na aba de legendas. Nós podemos aqui selecionar a cor dos pontos de cada legenda para facilitar a nossa análise. Informei que eu quero que todos os pontos que não sejam clientes fiquem marcados de vermelho. E aí vou efetuar o zoom na região e visualizar facilmente esses dados. Então percebemos que de forma fácil o Mapper transformou os dados de uma planilha de Excel em mapa digital, permitindo toda a interatividade para melhor análise dessa informação.